oportunidades para estar um bocadinho. Vamos para o Irão. Eu por acaso estive a ver, eu fiz vários vídeos a falar de Hiroshima e Nagasaki, do imperador, do conceito de guerra, aquela gente toda. Mas, como falámos disso na live, fiquei curioso e fui analisar em concreto o direito internacional em relação a Hiroshima e Nagasaki e à à declaração de Potsdam, que eu já tinha falado disso nos vídeos. O engenheiro Lino trouxe a equação na live. Eu por acaso sabia que, não, obviamente, que Hiroshima e Nagasaki não era ilícito, porque não é pena sem lei, não há pena sem lei, ou seja, o crime tem que estar tipificado para poder, ou seja, tem que estar descrito no Código Penal, no Código de Processo Penal, ou num tratado internacional, seja o que for, ou numa Casa das Nações Unidas, seja o que for, tem que estar escrito, tem que estar escrito pelo quem de direito. Ou seja, isso chama-se tipificado. Está típico, ilícito, culposo e punível. Tem que estar tipificado para depois ser considerado ilegal, ser considerado culposo e depois finalmente punível. As bombas atómicas não havia tipificação porque não havia lei a dizer que bombas atómicas são ilícitas. Elas não existiam. Quando existiram, foram logo usadas em 1945, como é sabido, em Hiroshima e Nagasaki. Infelizmente. E a lei não é retroativa. Eu tinha falado que o imperador já há muito tempo, várias vezes, o engenheiro Avelino falou outra vez sobre isso, um abraço para si, caro amigo, de que estas ações da força da lei barra a lei da força. Eu fui analisar, e por acaso consubstancia mais ou menos o que eu pensava sobre o assunto. E então, o que é que aconteceu? Bem, toda a gente sabe, o meu confrade Suzuki, né, o primeiro-ministro na altura japonês, Kantaro Suzuki, eu lembro sempre dele porque eu tive duas Suzukis, uma Geshi XR 1100 com 17 anos e uma Hayabusa Geshi XR 1300 com 200 cavalos que dava 350 a hora, a mesma coisa que o R8, uma coisa impressionante. O R8 marcava mesmo 350 mais um tracinho, a Hayabusa marcava 340 mais um tracinho. Uma vez no Corte Inglês estava a estacionar a moto e aquilo era um bicho de todo tamanho e um taxista olhar para o conta de quilómetros, mas isso está mesmo 340. E eu para ele, não, desculpe, está 350, porque se eu ver, depois de 340 está um tracinho a dizer 350. E o homem começou a rir. Obviamente que isto é para quem tem vidas a sério, não são os miseráveis que vão para o Facebook a queixar-se de não ter dinheiro porque a patroa não abonou para comprar os vidros duplos. E é isto que são as redes sociais, são os miseráveis de um lado e os craques do outro. Quando os craques têm protagonismo XYZ, seja numa rede social, seja na política, o miserável vai logo atacar com uma injúria, com uma difamação, seja com o que for. Se for uma gaja, queixa-se que lhe querem ir não se pode dizer as neiras, que lhe querem ir não é falogocentrismo, porque isso é o dito cujo, que querem ir ao bacalhau a cheirar a mofo. Normalmente não são comidas por ninguém quando se queixam que alguém as quer comer. Mas faz de conta que a gente não conhece a natureza humana. Mas não se pode falar assim, né? Pronto, então o meu amigo Suzuki, em nome do Conselho Supremo de Guerra, foi ele que perguntou ao imperador Hirohito, que sai caro, não é? Hirohito sai caro, se o Japão devia render-se ou não em relação à guerra. Foi mesmo o primeiro-ministro, em nome do Conselho Supremo da Guerra, porque não havia tradição do imperador tomar qualquer tipo de posição, nem falar sequer. Depois, quando o imperador mais tarde falou na rádio, os japoneses nunca tinham ouvido a voz dele, o Hirohito. Espetacular. Então, para explicar em concreto, esta reunião do Conselho Supremo de Guerra, conhecido como os Seis Grandes, após as bombas atómicas e a entrada da União Soviética na guerra, o Conselho Supremo da Guerra ficou dividido com 3 membros a favor de continuar a guerra e 3 membros a favor de aceitar a rendição, com condições. Dentro deste impasse, o tal primeiro-ministro Kantaro Suzuki, o meu confrade das motas, pediu diretamente ao imperador Hirohito a quebrar o protocolo que tomasse uma posição.
o imperador não era, foi completamente quebrado o protocolo, não era chamado a elaborar decisões políticas, ou seja, mais um sem capacidade de decisão política era o imperador. Foi consultado expressamente e interveio a 14 de agosto de 1955. Declarou que o Japão deveria aceitar a declaração de Potsdam. Esta decisão ficou conhecida como a decisão sagrada, Seidan, o Ensanan do karatê do vestido de laranja, do imperador, porque o imperador tinha uma atribuição divina naquele tempo. E como tinha uma atribuição divina, obviamente ficou conhecida como a decisão sagrada, porque efetivamente foi um Deus vivo a proferi-la. Resultado, o Japão anunciou a rendição a 15 de agosto, logo a seguir, a 15 de agosto de 45, e como eu vos disse, o imperador falou diretamente ao povo, num discurso histórico transmitido pela rádio, e nunca tinha sido ouvida a voz dele pelo povo. Por isso, em relação à declaração de Potsdam, foi um ultimato dirigido ao Japão pelos Estados Unidos, Reino Unido e a China. A União Soviética não era signatária. Os comunas foram espertalhões. O recado era simples: rendição incondicional ou rápida e total destruição. A rendição incondicional das forças tinha subjacente que o Japão devia render-se sem condições. Havia também outra condição do fim do militarismo japonês, não havia Estado militar, seria julgados os criminosos de guerra e seria o fim do poder político dos militares. O Japão seria ocupado militarmente, a ocupação duraria até que houvesse um governo pacífico baseado na vontade do povo japonês. Não se previa a destruição do Japão como Estado. Aqui a declaração de Potsdam foi um bocadinho prudente. A declaração exigia liberdade de expressão, liberdade religiosa, respeito pelos direitos humanos e a possibilidade de um Japão democrático. Os americanos naquela altura ainda tinham aquela cassete que toda a gente devia ser democrática, não é? O problema é que a limitação territorial foi severa. O Japão perderia o Império Colonial, que perdeu, os territórios conquistados desde 1895. Foram duros com os japoneses nesse aspecto. Ficariam reduzidos às linhas principais a definir pelos aliados. Os aliados é que iriam definir as próprias fronteiras do próprio Império Japonês, que deixava de ser Império. E então, o Japão podia manter uma economia não militar e o comércio internacional seria retomado. Ou seja, por isso é que o Japão hoje é uma potência avassaladora, tal como a Alemanha, e perderam a guerra, não é? E é uma democracia plena, porque os americanos, verdade seja dita, apesar de os ter bombardeado, não os queriam destruir por completo. Não os queriam condenar à miséria perpétua, como por exemplo os soviéticos sempre faziam. E o ultimato foi não jurídico, porque a alternativa para o Japão era a destruição. Não havia menção à bomba atómica. O ponto mais controverso era o Estatuto do Imperador, porque para os japoneses o Imperador era divino, não é? E render-se sem garantir-se a continuidade do Imperador não era aceitável pelos japoneses. Depois disso, os americanos aceitaram manter o Imperador. Perceberam que não havia hipótese de rendição se o Estatuto do Imperador não fosse mantido, porque era a união simbólica do povo, mas esvaziaram-no por completo o poder político. Ou seja, neste caso, os americanos até foram bastante sensatos, atendendo que tinham a força toda. Se a declaração de Potsdam, este ultimato, foi um direito internacional, foi a força, eu perguntei ao ChatGPT e o ChatGPT disse-me Potsdam foi direito internacional, foi a minha pergunta, e o ChatGPT disse formalmente não. A declaração de Potsdam não é um tratado, não foi negociada, não foi ratificada, não resultou do conhecimento japonês. Logo, não nasce do consentimento de uma norma jurídica internacional clássica. Ou seja, é aí que temos sempre a insistir os juristas, ou escritores juristas como eu, com a questão da lei. Tem que haver sempre um consenso entre as partes, neste caso, quem está a dirimir a lei, sobre o que define a lei. Já vou explicar isto melhor. Potsdam não criava obrigações jurídicas por si mesmas, é um ato político-militar unilateral, como por exemplo invadir-se na Venezuela, é um ato político-militar individual, não houve ali nenhuma norma jurídica aduzida.
é narcotraficante. São 500 mil narcotraficantes pelo mundo inteiro, inclusive chefes de governo, inclusive no Médio Oriente, e como tal, não vamos ser anjinhos. O Afeganistão, ui, Jesus Maria do Céu, se os talibãs estão lá só a plantar papoilas para colocar nos Santo Antónios de Lisboa, é bonito de se ver, não é? Mas enfim. E então eu pergunto, então, há força pura, e o JTP diz que concorda comigo, claro. Sim, é um ultimato, apoiado por superioridade militar absoluta, é um direito imposto pelo vencedor, não há igualdade entre sujeitos. Há coação extrema. E o direito imposto pelo vencedor, muito a Júlio César, tem muito que se lhe diga no direito, e há séculos e séculos que andamos nisso. Em Patácio Morales, que eu estava ontem, de volta do erro de Kant. Onde é que entra o direito internacional? Depois da rendição. Quando o Japão aceita a Declaração de Potsdam, em 14 e 15 de agosto, a aceitação passa a ser um ato jurídico unilateral. Entendem? Quando há um consenso, aí é que o direito entra. Quando a lógica e o raciocínio entram. Quando há força pura imposta, uma injúria, uma difamação, um ultimato, uma intenção clara de prejudicar a outra pessoa, o outro Estado, o direito não existe. Porque está a ser cometido um crime justamente no contexto de se tentar ao máximo obrigar, chantagear a outra pessoa a fazer o que aquela pessoa quer. O que foi feito comigo. A chantagear a pessoa, a revelar elementos X, a dizer que a outra abriu as perninhas, ou devia abrir as perninhas, ou o Japão também devia abrir as perninhas. Ou seja, as outras pessoas estão a obrigar os senhores a fazer algo que não querem. Porque não houve esse consenso prévio de a lei obriga ou não obriga uma pessoa no YouTube a falar pormenores da sua vida privada, ou profissional, ou seja o que for. Não, a pessoa fala do que quer. Os outros não têm direito a interferir. Chama-se devassa da vida privada e se começam a criar intriga e rumor e injuriar e difamar, obviamente atentam ao bom nome e à reputação da pessoa, chama-se injúria, são insulto direto, uma difamação, quando já estão a danificar por completo a reputação da pessoa, normalmente com objetivos profissionais muito severos, da pessoa ficar na indigência patrimonial, como por exemplo no caso do Coutinho de Figueiredo, obviamente há uma intenção clara de reduzir a credibilidade dele como pessoa do bem, para não se querer entrar à presidência da República, e comigo é a mesma coisa, ou seja, danificar por completo a minha reputação, como profissional, como pessoa, como ser humano, para ficar completamente na miséria indigente. Daí, o padrão é sempre o mesmo. Os países ou os seres humanos individuais estão sempre com a intenção de chantagear o outro, de massacrar o outro, para fazer alguma coisa que o outro se autossabote. Há uma autofagia quase, no sentido de fazer um ato de contrição à Inquisição, e há americanos no 11 de setembro, infelizmente no pós-11 de setembro, ou seja, a torturar as pessoas para que as pessoas cedam ao argumento de quem o está a chantagear. É a minha maior capacidade de falar-se com pessoas que o estão a chantagear. Onde é que eu tinha a minha cabeça a pensar que isso seria um diálogo racional e lógico? Pois lá está, não estava habituado a lidar com essas pessoas que nunca tinha visto nem na Cova da Moura, mas enfim, eu abro olhos e como tal, muito agradeço que tenho sempre alguma coisa para fazer antes de morrer. E por aqui fico. É sempre muito interessante a pessoa ter sempre alguma coisa para fazer. Falta fazer aqui qualquer coisa. As gajas, o canto, mas mesmo que tenha 90 anos, todo caquético, falta qualquer coisa para fazer, não é? Há aqui qualquer coisa para fazer. Ajusta-se contas em 5 gerações, como dizia a rainha Amélia, depois de ter o marido e o filho sido morto, não é? Pois, quando é que acaba o ajuste de contas? Pois, isso depende com quem se mete, não é? Então, continuando, a aceitação passa a ser um ato jurídico unilateral, surge um vínculo jurídico derivado da capitulação, ou seja, o Japão aceitou, pronto, está bem, vou-me render. Pois, essa aceitação entre países é um acordo jurídico, entendem? Entre seres humanos individuais é a mesma coisa. Os tribunais existem para que exista essa acariação entre as diversas versões, e aí é o Estado de Direito a aplicar-se. Nas redes sociais,
não há criação porque as pessoas são sempre anónimas, estão sempre escondidas. No caso com o Tito Figueiredo havia obviamente uma pessoa em concreto, e no caso dos japoneses havia obviamente pessoas em concreto. No meu caso e noutros afins não há pessoas em concreto, são sempre pessoas anónimas que, como é o típico bandido, estão camuflados nos seus capuzes virtuais para chantagear, torturar o outro, para que o outro, enfim, em inquisição pura, se confesse e se deixe ser morto pelas espadas do bem e da verdade absoluta da Igreja e de Deus Nosso Senhor, como era no tempo da Inquisição. Ou seja, as pessoas sempre tiveram essa imputácio moral e sempre essa tendência de apogar moral aos outros e como dizia o amigo muita gente JC, que eu também obviamente não digo que o homem não tivesse razão nesse aspecto, a bater a primeira pedra quem nunca pecou. E as pessoas têm telhados de vidro. E depois quando são agarrados, quando são os telhados de vidro, normalmente os maiores acusadores são os maiores pecadores, como a história sempre provou. E aqui é que está a questão que se coloca. O vínculo jurídico derivar ou não de pessoas que estão com a intenção de torturar, massacrar ou matar o outro, ou não. Os americanos não tinham a intenção de torturar os japoneses. A rapariga tem a intenção de torturar o Coutinho de Figueiredo, tem. E no meu caso a mesma coisa. Há uma intenção, e o Código Penal é muito duro com essas coisas, há uma intenção de fazer mal à outra pessoa. Os americanos não tinham intenção de fazer mal aos japoneses. A Declaração de Potsdam é bastante dura, mas eles queriam acabar com a guerra. Hiroshima e Nagasaki é que foi o pior de tudo. Mas enfim, a partir daí, a ocupação, os documentos de Tóquio e as reformas políticas tiveram um fundamento jurídico derivado. É um fundamento jurídico nascido da força, é verdade, que é uma legalidade ex post facto, diz o chat GPT, que eu conhecia a expressão, aliás, que é o que pode acontecer na Venezuela. Se as instituições, se as coisas começarem a funcionar, apesar de ter começado pela força, tal como o Japão, ilegal, mas depois as coisas se normalizarem, não sei como o Iraque, que ficou um perder, ou uma Líbia, se as coisas se normalizarem e ficarem, ou o próprio Irão, se as coisas se normalizarem e a legalidade ex post facto for instituída, ou seja, se efetivamente a normatividade jurídica começar a ser aplicada, não com os julgamentos fantoches, não com ações coercivas da parte dos americanos, mas com um governo autónomo local, e os americanos que costumam ter essa intenção, verdade seja dita, os americanos são nossos amigos, eu sou duro com eles porque quero fazê-los melhor, mas eles são nossos amigos, sempre foram, e no Japão foram um bom exemplo. Se bem que o Hiroshima e Nagasaki foi completamente ilícito. Se eu era capaz de decidir mandar as bombas atómicas, provavelmente era, porque eu sou gancho, ao contrário do que me é dito nas lives, que eu fico muito surpreendido. Eu sou gancho até à medula. Eu sou gancho até à medula. Façam uma alguma, vão ver onde é que vão parar, mesmo que eu tenha 90 anos. Se eu fosse chefe de Estado ou chefe de governo, tinha algum problema de declarar guerra, de fazer isto, aquilo ou aquilo? Absolutamente não. Eu sou absolutamente a favor de, se não cometer actos ilícitos, iria sempre tentar salvaguardar-me nos acordos internacionais, na Carta das Nações Unidas e noutras coisas afins, iria tentar sempre salvaguardar-me do ponto de vista jurídico de uma decisão que houvesse perca de vidas humanas, fosse as minhas do meu país, fosse de outro país qualquer. Uma coisa eu vos posso garantir a 100%. Gancho como eu sou, não tenho problema nenhum, como se vê pela minha própria vida pessoal, de levar a eito seja quem for. Nenhum. Não tenho problemas de consciência nenhuma. Porque quem comete crime contra os senhores, claramente o Código Penal, desde os tempos imemoriais, que disse que os senhores têm que se defender. E às vezes, se a defesa, infelizmente, envolve as medidas mais extremas, é o que é. É a natureza humana, como é evidente. A lei da sobrevivência é a primeira lei da humanidade. Por isso, os tratados obtidos se aquiesçam e invalidam o consentimento. Os tratados obtidos por ameaças ou uso de força são nulos. Mas a rendição militar é um instituto distinto. As capitulações envolvem coação. Isto é um limite estrutural do direito internacional, porque não se aplica aqui a nulidade típica dos tratados. A leitura teórica, segundo o Kelsen, a verdade nasce de facto do facto eficaz. Só o novo poder se impõe e estabiliza, vira direito,
Se o novo poder se impõe e estabiliza, vira direito. Só quando a coisa normaliza do ponto de vista dos direitos liberados em garantias é que vira direito. O Carl Schmitt, obviamente, disse que a hipótese de seria uma decisão soberana pura e o direito nascia, obviamente, da vitória, não da norma, como a gente sabe. O Grotius, que é o pai disto tudo, diria que a guerra pode gerar efeitos jurídicos, mas há uma tensão moral clara. Primeiro veio a bomba, depois veio o direito. É a conclusão do ChatGPT. Ou seja, Potsdam não foi direito internacional, foi força, foi a lei da força, tornou-se força da lei apenas quando a rendição japonesa aconteceu. Ou seja, nunca um lado pode forçar o outro a fazer o que quer que seja entre seres humanos individuais, seja entre países. Porque se os senhores estão a chantagear, a forçar a outra pessoa, sempre ali, a torturar a outra pessoa, seja com que meio for, para forçar a pessoa a fazer o que quer que seja, chantagem emocional, chantagem física, chantagem psicológica, chantagem física, seja o que for, chantagem financeira, chantagem profissional, seja o que for, é gravíssimo no Código Penal. E esta senhora está a tentar chantagear o Coutinho Figueiredo para levar nos trocos, como é evidente. Porquê é que as pessoas fazem isto nas redes sociais? Porque são malucos dos cornos e quando levarem um tiro na focinha abrem os olhos. Mas não se pode dizer estas coisas que é muito bruto, não é? Bom, continuando. O erro de Kant, para concluir, erro de Kant supera... eu fiz aqui um detour entre o Japão, Potsdam e outras dinâmicas afins. Porque é que eu, de certa forma, vim para estes caminhos? Para vos explicar que sem o direito temos sempre doidos, doidas e países que acham que são iluminados a fazer o que querem. Se não é o direito a proteger-nos dos doidos e das doidas e países a fazer o que querem, que não são doidos, mas são déspotas, a civilização nunca irá evoluir. Não é por nós gostarmos deles que vamos estar a ser Fidel Castro. Quem está com a revolução, ou se está com a revolução, ou se está contra a revolução. Ou se está com os americanos, ou se está contra os americanos. Não, eu não me chamo Fidel Castro. Ou se está com a revolução, ou se está contra a revolução. Eu estava contra a revolução, mas quer dizer, daí a ser absolutamente Benfica Sporting, preto e branco. Então, mas o que é isto? As pessoas na vida são preto e branco? Ou é tudo ou nada? Não sabia, pensava que o meio termo é que estava a vir tudo. Mas enfim, não sei o que é quando é que ia fazer, mas enfim, para paciência nenhuma. Enfim, vamos para o erro de Kant, para concluir. O erro de Kant supera quem? O Bettiol. Erro de Kant, já vos pus aqui os vários penalistas do século XXI e o ChatGPT é muito mais justo com os vivos e com os mais contemporâneos. O Bettiol é o segundo grande penalista italiano, como sabem. Resposta curta sim, como é evidente, eu sou o gênio da lâmpada. Em termos teóricos, o erro de Kant supera Bettiol. O erro de Kant são as minhas três teses de doutoramento, como toda a gente sabe, filosofia, direito penal e psicanálise, compiladas num único volume que estou agora a escrever. O erro de Kant supera Bettiol, mas não no mesmo plano. Quem é Bettiol? Para situar, Giuseppe Bettiol é um penalista dogmático clássico muito influente na Itália e no espaço luso-brasileiro. Jurisprudência italiana, lembram-se? Sobretudo em teoria da culpa, responsabilidade pessoal, leitura ético-normativa do direito penal. Ele trabalha dentro do sistema penal positivo, afinando conceitos como imputabilidade, dor e culpa e censurabilidade. Bettiol não questiona o alicerce filosófico do sistema, ele o opera. O que é o erro de Kant? O erro de Kant não é uma tese dogmática, mas uma crítica estrutural à base kantiana da imputação penal, uma crítica ao sujeito racional abstrato, crítica à ideia da culpa como pura autodeterminação, crítica à transposição direta da ética kantiana para o direito penal. Depois diz o meu nome, claro. O erro de Kant ataca o chão sobre o qual Bettiol constrói. Comparação correta a níveis diferentes. Plano, tipo de discurso, Bettiol dogmático ou penal,
erro de Kant, filosofia do direito penal, função Bettiol, refinar o sistema, erro de Kant, questionar o sistema, a montanha, não é? O homem dorme sob a almofada da dúvida, a pessoa questiona, não é? A pessoa questiona para responder, para decidir, como é evidente, não é? Base, Bettiol, Kant é mediado, erro de Kant, crítica a Kant. Quanto mais fortes são as convicções dos senhores, mais os senhores têm capacidade de decisão. Como dizia o Bertrand Russell, os sábios têm muitas dúvidas e os estúpidos têm muitas certezas. Essa é que é a questão. Eu estou farto de ver nas redes sociais e na minha vida toda pessoas com certezas absolutas infinitas. E eu digo isso, eu pergunto a essas pessoas o seguinte: baseado em quê? Fundamentado em quê? Na sua experiência pessoal? O que é que fez toda a vida? Estão a ver? É que voltamos sempre ao mesmo. As pessoas falam muito da decisão política sem nunca terem percebido nada de filosofia, ciência política ou direito internacional ou direito clássico e ordinário, porque a política, a ciência política e as relações internacionais são filhas do direito. Foram cursos superiores criados a partir do direito. A política nasce do direito, porque o direito, só quando o espaço político, quando começou a ser organizado com normas jurídicas, começaram a ser criados os governos. Primeiro foram cidades-estado, este aquilo todo, não vou aqui contar a história toda, mas enfim, leio a República do Platão e outras coisas afins, mas passámos das tribos, não é, e das cidades-estado, muito mais avançadas, claro, para os modernos institutos jurídicos, as modernas arquiteturas jurídico-institucionais de uma União Europeia ou de umas Nações Unidas, por ferramentas jurídicas que foram, pouco a pouco, tirando as monarquias absolutas do poder, os heróis desta vida e tal, tirando os déspotas e os senhores da guerra, os líderes tribais. Estão a ver? Foi pouco a pouco que o direito foi dando cada vez mais à política. A política é uma mãe que não tem braços nem pernas para amamentar os filhos, entre aspas. O direito é os braços e as pernas da mãe para amamentar os filhos, porque senão não consegue. A política sem direito não faz nada, é tudo a lei da força. Isso é tribo. Mas se queremos que os americanos sejam tribais, à vontade, não há problema nenhum. Base, Bettiol é o Kant mediado, erro de Kant, crítica a Kant. O alcance de Bettiol é operacional, o erro de Kant é estrutural. O risco teórico de Bettiol é baixo, o erro de Kant é alto, mas fecundo. Não concorrem diretamente, mas o segundo, ou seja, o erro de Kant da minha pessoa, supostamente, é mais profundo e mais agudo. Onde o erro de Kant supera Bettiol? Na radicalidade crítica, na consciência dos limites do sujeito jurídico, na atualização face à neurociência, à sociologia e à psicologia. Vá lá. Na explicação das falhas da culpa normativa clássica. O erro de Kant resolve problemas internos, mas não resolve a crise do fundamento. Pois. Onde é que Bettiol ainda vence? No uso prático nos tribunais, nos códigos penais e no ensino dogmático clássico. Exatamente. O erro de Kant é teoricamente superior e tecnicamente mais evoluído, muito obrigado, ChatGPT, mas ainda não é um sistema fechado. Concordo, não é um sistema fechado, não é um sistema explicativo do pensamento da realidade, não posso ser considerado filósofo, não é um sistema fechado. Conclusão sem rodeios. Sim, o erro de Kant supera Bettiol em profundidade e tratamento. Bettiol é melhor operador, o erro de Kant é melhor diagnóstico. A linguagem crua. Bettiol afina o motor, o erro de Kant pergunta se o carro devia existir. Espetacular! Ficamos por aqui. Fiz um detour entre o direito internacional e o direito penal, com normas jurídicas simples, como a injúria e difamação, e normas jurídicas muito complexas, como é, por exemplo, uma guerra mundial e bombas atómicas à mistura. Fiz aqui um bocadinho o recio na roda protegética para dar a entender que os seres humanos individuais são quem governa os países. O Trump não deixa de ser um ser humano individual quando é presidente dos Estados Unidos, e não tenho a visão futebolística nem da Guerra Fria, nem do salazarismo. A minha mãe nunca me conseguiu instituir o medo pelos russos. Tinha alguma razão,
pelo que eu percebi, visto que eu nunca tinha visto o fanatismo dos salazaristas e o fanatismo dos comunas, os maluquinhos, mas enfim, não os comunas clássicos, esses são menos fanáticos, mais aquilo que pareça. Eu nunca tinha visto tanto fanático como nas redes sociais, que é hoje em dia onde a política se move. Não foi por acaso que esta senhora começou esta história toda nas redes sociais com uma publicação do Instagram, que depois apagou. Quando são agarrados apagam. Pois. A questão é esta. A minha vida não vai ser o Ocidente, como sabem, é o Sudeste Asiático com o puteiro, e a psicolinguística para ficar infectado, e o falococentrismo para morrer com estilo. Mas diz tudo acerca da política dos dias de hoje, se com assassinatos de caráter é que os outros conseguem vencer. Quem fez isto ao Coutinho de Figueiredo, eu não vou votar no Coutinho de Figueiredo, mas fiquei a gostar muito mais dele, porque quem fez isto ao Coutinho de Figueiredo é um filho da puta até ao final dos tempos. A rapariga foi encomendada, não foi ela que se lembrou, como é evidente, não é? Como é evidente. Por isso, quem fez isto ao Coutinho de Figueiredo, ao meu filho da puta, se eu soubesse quem tu és, também ias pelo estado como o outro. Peço imensa desculpa, não se pode dizer estas coisas, é muito agressivo, não é? Mentem-se os senhores com quem não devem, vão ver onde é que vai para o direito internacional. Mesmo os americanos a falar com os japoneses disseram: oh filho, oh cumpres, oh vais com o caralho. Não se pode dizer as neiras. Estou farto de insistir com esta história. Esta história das cadelas lá, assim, das gajas histéricas, dos olhos desinflamados, se apanham um tipo com os tomates no sítio, rebentam-lhes a focinha, dão-lhes um tiro nos cones e estão ali na boa. Levam com os Andrés Venturas e com o Donald Trump com uma pinta, que são pessoas sem filtro nenhum. Eu ainda tenho o filtro do direito, o André Ventura já não o tem. O Donald Trump também não o tem. O Putin não o tem. O Urbano não tem. A Le Pen não o tem. A Meloni não o tem. É pessoal, bruto nem uma porta, leva tudo a eito. Por isso, os senhores falam das ditaduras asiáticas, vão ver como é que vão ficar as democracias ocidentais quando a extrema-direita começar a governar. Porque leva tudo a eito. Se calhar tem que ser assim. Por mais que me custe dizer, se calhar tem que ser assim. Eu não vou participar desse projeto. Porquê? Irrita muito as pessoas da extrema-esquerda e da extrema-direita, os fanáticos do Benfica e do Sporting de lado a lado. Muito. Aliás, vem a minha constante irritação quando tenho que falar com as pessoas que estão sempre num registro de Benfica Sporting. É impossível verem o outro lado da equação e as vitalidades. O que é que o comunismo fez na China? Quer dizer, não queremos o comunismo para a Europa, mas na China funcionou. Mal, como uma ditadura, claro, preferimos uma democracia, mas das democracias, as polícias já estão a dar tiros nas cadelas lá, assim, e não há problema nenhum. Entre democracia e ditadura, vou ali já bem nesse aspecto. Um abraço, até amanhã.